Olá, povo de Deus, 10ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, 9 de junho de 2022. José de Anchieta. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis 18, 41, 46 e Mateus 5, de 20 a 26. Naqueles dias Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. À 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. Continuamos a ler o 1º livro dos Reis e dentro do ciclo da tradição do profeta Elias. O rei Acabe, ao casar-se com a fenícia Jezabel, adotou a religião dela com o culto a Baal, o deus da fertilidade. Desandou tudo no reino de Israel. O profeta Elias se destaca na denúncia dos males que essa infidelidade de Acabe ao Deus de Israel provocou. Fazendo eco aos oráculos do Senhor, Elias havia anunciado um tempo de seca, que se esticou, trazendo fome e muita penúria ao povo do reinado de Acabe. Outra vez, obedecendo ao oráculo do Senhor, Elias volta a anunciar chuva. Mais do que chuva, vem a abundância de vida no sentido integral. Porém, é preciso que Acabe volte a ser fiel ao Deus de Israel e governe o povo na base da justiça e do direito. O profeta Elias anuncia a Acabe o fim da seca e o fim do jejum ordenado para obter chuva. Vai, come, bebe, pois já ouço o rumor de uma forte chuvada. O alimento pode também simbolizar a reconciliação entre Acabe, Elias e Javé, depois da triunfal vitória do javismo sobre o baalismo. Em seguida, Elias sobe ao Carmelo e entra provavelmente na gruta onde costumava recolher-se em oração. A posição que assume, prostrando-se e colocando a cabeça entre os joelhos, indica profunda concentração, mas também o despertar de energias interiores capazes de influenciar os próprios elementos naturais, como atestam antigas tradições egípcias e mesopotâmicas. É muito mais prudente destacarmos a capacidade do profeta Elias de interpretar os sinais dos tempos, pois assim evitamos esquemas supersticiosos de incentivar reza para que chuva venha. Também evitamos pensar que o profeta tenha se dedicado a pedir seca, por exemplo. Mateus 5, de 20 a 26, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, pá,
patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Qualquer perícope retirada do grande discurso de Jesus, dos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, precisa ser referida ao conjunto do chamado Sermão da Montanha. Sobretudo os versículos programáticos do início do discurso, conhecido como bem-aventuranças, porque eles marcam a totalidade do discurso. Mas também a frase decisiva de Jesus, não vim abolir a lei, mas levá-la a pleno cumprimento, serve como um parâmetro hermenêutico. Posto isso, lemos hoje o apelo para que a justiça seja maior que a daqueles que se assumem como mestres da lei e fazem parte do partido dos fariseus. O esquema, ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo, nos revela a revisão séria e profunda de todo o sistema de lei dos judeus. Jesus denuncia a hipocrisia da lei judaica, que até acata o não matarás, porém terceiriza essa função de matar ao braço estatal, como vemos no próprio processo de Jesus. É preciso ir mais a fundo cortando os vícios das relações sociais que geram a morte. Portanto, Jesus não revoga o não matarás, claro, mas o leva muito mais a sério, buscando arrancar a raiz do mal, que leva a sociedade a organizar-se como sistema de morte. Daí a pertinência da ligação que Jesus faz entre prática da lei e prática do culto. Quando tu estiveres levando tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Para Jesus não há separação entre a vivência da lei e o culto a Deus. Essa dicotomia acaba gerando posições extremamente hipócritas. Quando alguém se deixa dominar pela ira e pelo desprezo dos outros, não está em condições para oferecer sacrifícios de ação de graças ou de expiação. Se, por qualquer razão, tiverem sido iniciados nessas condições, apesar da sacralidade do culto, devem ser interrompidos para recompor a ordem social. Jesus equipara uma situação de índole moral simplesmente interior a uma grave impureza legal, que implicava a suspensão do rito, segundo o ensinamento profético, quero misericórdia e não sacrifício. E nem vale a pena presumir o perdão de Deus se não perdoarmos aos irmãos. Caso nos atrevamos a apresentar-nos diante do Senhor, a pedir misericórdia, sem antes a termos usado com os outros, teremos de pagar até o último centavo. Creio que não é difícil percebermos a atualidade dos ensinamentos de Jesus, pois vivemos numa sociedade inflacionada de frases religiosas justificando assassinatos e roubos sob o slogan de Deus acima de todos.
Será que é difícil perceber que não se pode identificar como seguidor de Jesus quem defende o armamento, a morte de quem quer que seja, sob a justificação de que bandido bom é bandido morto? Coerência entre o que se vive na vida pessoal e social com o que se vive no campo da fé, é isso que Jesus cobra quando diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não basta viver da aparência do cumprimento da lei, é preciso internalizá-la, levando-a à vivência real da relação fé e vida. Um beijo no seu coração.